Uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo pela TV Seara do Mestre. Que a paz do Mestre, o seu amor possa nos envolver para que todos nós, ao sairmos daqui, estarmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Julgarmos uns aos outros através dos tempos tem se constituído um hábito. Este hábito encontra-se presente na história da humanidade, no seio de todos os povos, presente em todos os idiomas. E a ação de julgar é uma ação natural, como é a ação de raciocinar. A gente olha e quando olha, percebe e automaticamente já estamos julgando. E esta ação decorre de dois fatores. Ou a gente discorda daquilo que estamos vendo, ou a gente reflete sobre aquela situação. Por isso que os seres irracionais, eles não julgam, porque eles não possuem a capacidade de refletir. Falta a eles a razão, já que eles têm apenas o instinto e não conseguem pensar. Julgar, então, como a gente falou, é uma ação natural, normal e, em muitos casos, imprescindível para o espírito. Porque, diante daquilo que nós estamos observando, a gente possa tirar impressões para a nossa própria vida. Jesus, ele foi muito claro quando ele falou sobre os julgamentos. Em nenhum momento ele nos tira ou nos impede da gente julgar, mas ele nos advertiu quanto aos julgamentos indevidos, os julgamentos impróprios, os julgamentos injustos, irresponsáveis, a censura leviana a respeito dos outros. Na ocasião em que Jesus se expressou sobre a ação de julgar, o homem israelita, ele não tinha ainda condições de se auto-perceber. O homem hebreu, ele tinha facilidade de ver o defeito no outro, mas ele não se autoanalisava, ele não se autoconhecia. Daí, então, a advertência de Jesus. Vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebe a trave no teu olho. E um caso bem significativo dessa situação é o caso da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela não adulterou sozinha. E tampouco a gente não sabe se ela não foi também induzida ao adultério. Mas quem, num primeiro momento, num primeiro julgamento, foi condenada? Ela. Só depois, então, através do questionamento de Jesus, questionamento feito a Jesus, que ele então eternizou aquelas palavras: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós, como seres ainda imperfeitos, nós enxergamos, vemos o defeito do outro. É também do nosso hábito ver o mal naquilo que o outro faz. E temos bastante dificuldade de encontrar, de ver esses defeitos que existem em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário, então, que a gente se auto-observasse diante de um espelho. Como se a gente pudesse sair e observar esta situação. E considerar-se outra pessoa. E aí se questionar. O que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? O que será que eu pensaria se fosse outra pessoa que estivesse fazendo aquilo que eu costumo fazer? E o que nos impede da gente ver ou de fazer esse autoquestionamento? O orgulho. O orgulho é esse aguilhão que nos fere terrivelmente internamente e faz muitas vezes que nós dissimulamos os nossos próprios defeitos.
A gente esconde, mascara aquilo que a gente ainda tem imperfeito. E, consequentemente, a gente não quer ver aquilo que a gente faz. Mas o que o outro faz, nós ainda percebemos. Talvez, ainda como aquele povo hebreu lá que assistiu, que talvez até muitos de nós assistiu à presença do Cristo aqui na Terra. Mas nós temos algumas situações, algumas constatações aonde o julgamento é imprescindível, é louvável. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último, desacreditar a pessoa, isso não tem desculpa, pois é fruto da maledicência e da maldade. Já o primeiro, reprimir o mal, pode ser sim, e é louvável. E mesmo tornar-se, em certos casos, um dever da nossa parte. Porque isso contribui para o bem. Sem que isso aconteça, se nós nesses momentos não censuramos e não reprimimos o mal, nós não conseguiríamos ter na nossa vida, na nossa sociedade, o bem. E além disso, o homem deve ajudar no progresso do seu semelhante. Jesus jamais iria impedir que o mal fosse censurado, pois ele mesmo deu exemplo disso e o fez de forma enérgica. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão direta da autoridade moral daquele que a pronuncia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, há uma frase que simplifica tudo isso. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, para nós termos condições, autoridade para censurar no outro, nós devemos fazer bem melhor. Nós devemos ter essa autoridade moral. E como que eu faço? Como que eu conquisto essa autoridade moral? Não para mim reprimir o outro, mas sim para a minha própria evolução, para o meu próprio crescimento. Um bom passo para isso é a gente ser severa consigo mesmo ao avaliar as nossas atitudes e indulgente com as atitudes dos outros. Se necessário julgar alguma situação ou alguém, usar da brandura, do amor, procurando sempre auxiliar, sem denegrir. Ao emitir opiniões, essas sempre devem ter o condão de auxiliar, de contribuir, de favorecer, de ajudar aquele nosso irmão, ou numa situação específica que não condiz com aquilo que é certo. Quando julgar, deve fazê-lo do fato em si, e não julgar a pessoa, os envolvidos. Se considerar o outro, a atitude do outro equivocada, é importante estar moralmente comprometido em fazer diferente e não fazer aquilo que a gente censura no outro. Usar, enfim, da indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência, ser indulgente, é ser caridoso. É não julgar nos outros mais severamente do que julgar as suas próprias atitudes. Não condenar. Procurar o que há de bom
valorizar aquilo que o outro tem de bom. O indulgente, ele não vê defeitos, porque ele valoriza as virtudes do próximo. E se as percebe, evita falar delas ou as atenua. Qualquer avaliação, qualquer julgamento, qualquer situação aonde é necessário nós emitirmos uma opinião, a gente emitir um julgamento, que a gente passe essa situação pelos 3 crivos. O crivo da verdade, ou as 3 peneiras que muitos conhecem, pela peneira da verdade. Se for mentira, ou se a gente não tem certeza daquilo que nos está sendo falado, que nos está sendo proporcionado, que a gente evite comentar. Passar pelo crivo, será que isso é bom? Que a gente então olhe aquela situação, olhe, pense se vamos emitir um parecer, que a gente pense, isso é bom que eu fale, isso vai ajudar na situação. E se for necessário, se for verdade e se for necessário, que eu use da brandura, da compaixão, da fraternidade. E por fim, que eu passe pela peneira para... É útil isso que eu tenho que julgar, que eu vou expressar esse julgamento, vai trazer algo favorável? Tem a finalidade de esclarecer, evitar a maldade, evitar um equívoco? Não tem. Então que não seja julgado, que não seja comentado. Diz uma antiga oração dos índios Sioux: rogue auxílio a Deus para nunca julgar o próximo, antes de ter andado 7 dias com as suas sandálias. O que diz nessa oração? De nós nos colocarmos no lugar do outro, ter uma atitude de empatia. Se fosse eu, o que eu faria? Lembram da mensagem inicial? O Cleto abriu ao acaso a mensagem. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, ele ficou prisioneiro em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E o chefe do campo, do último campo que ele esteve preso e do qual ele foi libertado, era um homem da Schutzstaffel. E depois da libertação do campo, descobriu-se algo que apenas poucas pessoas sabiam. O chefe desse campo, que era das tropas nazistas, ele do próprio bolso, ele tirava quantias de dinheiro, quantias essas significativas, para comprar remédios para os prisioneiros, numa farmácia de um local ali perto. E depois, então, que houve a libertação dos prisioneiros judeus, eles próprios esconderam esse chefe do campo, das tropas americanas. E eles explicaram, então, para o chefe das tropas americanas que eles só libertariam o chefe do campo, um nazista, depois que houvesse, então, o compromisso desse oficial americano de que não aconteceria nada para ele. Com a palavra dada do oficial americano, esse, então, antigo chefe do campo foi entregue às tropas americanas. Este é um exemplo que, numa apreciação superficial, a gente poderia pensar, mas se ele era das tropas nazistas, consequentemente ele deveria ser considerado mau, uma pessoa maldosa. Mas não. Esses julgamentos indevidos,
né, esses julgamentos precipitados poderiam ter ocasionado um prejuízo, uma injustiça. E aqueles prisioneiros, então, esclarecendo o fato, tornando público aquela ação boa, produzida por um agente das tropas nazistas. Não importava o título, mas esse senhor, esse chefe do campo, ele tinha sentimentos novos. Ele fazia o melhor que ele podia dentro daquilo aonde ele trabalhava. Ele não aceitava, ele não concordava. E dentro disso ele proporcionava àqueles presos uma vida um pouquinho melhor. E o psiquiatra austríaco, o Viktor Frankl, ele teve algumas dificuldades depois da guerra, justamente porque ele defendeu alguns oficiais nazistas. As pessoas não entendiam por que ele fazia isso, mas ele conhecia cada um deles. Ele sabia da atitude de cada um deles, pois ele foi um dos prisioneiros. E ele disse: eu sou o prisioneiro número 119.104, e isso me permite fazer isto. Eu tenho que fazer. As pessoas acreditam em mim, e isso é um dever. Então ele tornou público uma situação que, embora produziu por parte de algumas pessoas um julgamento precipitado, mas ele esclareceu. E essa situação, essa vivência do Viktor Frankl, ele condiz perfeitamente com os ensinamentos do Cristo. Não julgueis. A história do mundo registra barbáries cometidas por indivíduos, por nações, que pelo simples fato de julgar, prejudicar o seu semelhante. Não repitamos nós esse mesmo ato, esse mesmo quadro em nossas vidas. Sejamos nós aqueles que buscam esclarecer, pensar, refletir muito antes de julgar. Antes de julgar pessoas, instituições, doutrinas ou pensamentos diferentes que os nossos. Tenhamos em mente, e que seja aquilo que norteia as nossas ações, os nossos pensamentos, aquela advertência de não julgar ensinada pelo Cristo. Usemos da caridade. E a caridade pensada e refletida como Jesus nos ensinou, usando da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nesta advertência de usar a caridade, já está também nela o que nós devemos praticar caso o julgamento indevido recaia sobre nós. Que a gente use, que a gente pratique o perdão. Se a gente perceber, e a doutrina espírita nos esclarece, que nós fomos feitos para viver em sociedade. E a primeira da sociedade é a família. E viver nessa sociedade é uma lei natural, porque ali nós vamos desenvolver aquilo que falta em nós e que tem no outro. Ali no atrito diário das minhas vontades com a vontade do meu companheiro, dos meus filhos, eu vou aprender a desenvolver o que me falta, aquilo que eu preciso para progredir. E para viver, para que eu possa progredir, eu preciso do outro. Ninguém consegue
viver, crescer sozinho. E a prova disso aí é a reencarnação. Ninguém reencarna sozinho. Pelo menos de um pai e de uma mãe a gente precisa para nascer nesse plano. A reencarnação nos mostra que nós não somos autossuficientes. E não sendo autossuficientes, nós ainda somos imperfeitos. E onde há seres imperfeitos, há relações imperfeitas. Portanto, ainda seremos feridos, ainda seremos magoados. Em alguns momentos, pela nossa falta de vigilância, nós vamos ferir, nós vamos magoar. É comum a gente ver famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, da mágoa, do rancor e da indelicadeza. E isso tudo acontece pela falta do perdão. E por que que eu preciso perdoar? Por que a doutrina espírita, a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus vêm há tantos anos nos indicando, nos mostrando, nos teorizando, nos educando para que a gente perdoe? Por que a gente tem que passar por cima de tantas feridas, por tantas mágoas, tanto ódio e perdoar? Simplesmente porque nós também precisamos do perdão. Nós ainda temos dificuldades, nós ainda precisamos que o outro desculpe aquilo que a gente fez equivocadamente. E a gente não vai mais precisar do perdão de ninguém, não vai precisar e não vai mais magoar ninguém a partir do momento que a gente evoluir, que a gente crescer. Quando os nossos instintos passarem a ser sentimentos. Aí sim. E a gente vê também e sabe que viver em família é algo divino. Só Deus, com a inteligência dele, conseguiu nos colocar num lugar próprio para a gente desenvolver aquilo que nos falta. Não há ambiente melhor do que a família. Sérgio Lopes nos conta uma história nesse livro aqui, ó, muito bom esse livro. Nos traz grandes ensinamentos. E ele nos dá também, junto com a teoria, ele nos dá exemplo. Ele nos conta uma história de uma senhora que chegou no consultório dele e lhe disse que estava muito magoada com um irmão dela, já que seu irmão tinha a desconsiderado perante outras pessoas. E ela também disse que ela nunca falou nada para o irmão dela sobre isso, mas também nunca tinha perdoado ele por aquela situação. Anos depois, o irmão perguntou para ela por que ela estava tão diferente, por que ela estava tão estranha com ele. E então ela desabafou o que estava para ela engasgado 3 anos em sua garganta. Ele nem lembrava mais do que tinha acontecido. E ele tinha feito aquilo sem a intenção de magoá-la. Pediu perdão a ela pelo que ele causou e disse que a amava profundamente. Sabe o que aconteceu? Ela parou de sofrer na mesma hora. Sofreu 3 anos sem necessidade. Esse fato, quantas situações a gente não vivencia parecido com isso? E isso aconteceu com um irmão dela. Imagina se fosse uma outra pessoa. E a gente percebe que muitos julgamentos e muitas situações de dificuldade surgem porque as pessoas não dialogam mais.
Elas ficam carregando fardos de incompreensões, de mágoas, de situações mal resolvidas e não conversam, não resolvem esses problemas. E agora, além de tudo isso, quando se sentem magoados, ao invés de esclarecer a situação, falar com o familiar, falar com o colega de trabalho diante daquela situação mal resolvida, aquela situação que não está bem explicada, as pessoas agora, além de tudo isso, estão postando mensagens ou aquela situação de dificuldade nas redes sociais, como se a rede social fosse resolver o problema. A conversa, o diálogo, aquilo que está mal resolvido precisa ser esclarecido, para que não surjam, então, julgamentos indevidos, injustos, que só vai nos prejudicar. É um pezinho que a gente carrega e que, consequentemente, vai despertar em nós em forma de doenças. E quem de nós não quer ser feliz? Não quer estar liberta de situações, doenças, enfim, problemas? Quem não quer se sentir leve? No final desse capítulo do Evangelho, vocês podem perceber que essa semana é a semana temática, que a gente vai falar assuntos presentes no Evangelho, que em especial a nossa exposição dessa noite fica no capítulo 10, que eu aconselho como uma tarefa para o final do domingo, ler esse capítulo na íntegra, um capítulo muito interessante. Há 3 perguntas que são tão esclarecedoras que eu achei por bem a gente repassá-las. A primeira pergunta, e todas as respostas são respondidas por São Luís. E vejam, ele respondeu essas questões em 1860, em Paris. E vejam, são atualíssimas essas respostas. E que nós precisamos lê-la, relê-la, para que possamos colocar esses ensinamentos em prática. Então, a primeira pergunta é: se ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? E ele responde seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como a gente faz na maioria das vezes. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Essa cautela possível pode ser entendida como benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Por fim, a censura que se lança a um outro deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. Há estudos psicológicos que dizem que aquilo que a gente vê, julga errado no outro, a gente tem uma boa parcela disso. Segunda, é repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo se não as divulgamos? Tudo depende da intenção. Então eu vou ficar observando o que o outro faz de errado, com que intenção? Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública.
Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar o outro em erro. É bem diferente quando lançando um véu sobre o mal no que diz respeito ao público, limitando-se a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Então nós podemos observar, nós até podemos fazer um julgamento interno, mas que sirva esse ensinamento para que a gente não faça igual, para que a gente não haja como aquele a qual a gente censura. Há casos nos quais é útil revelar o mal dos outros? Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-las conhecidas. Mas se elas podem causar prejuízo aos outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, se aquela pessoa está fazendo mal somente para ela, aquilo que ela está fazendo errado não cabe a nós divulgar, a não ser que prejudique um todo. Aí sim é útil fazê-lo. Então, meus amigos, o Espiritismo, ela é uma doutrina esclarecedora, uma doutrina consoladora. E felizes somos nós que estamos tendo o privilégio de conhecê-la e aproveitar os ensinamentos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e vamos colher aquilo que plantamos. Então, que nós possamos fazer um bom uso de todos esses ensinamentos que a doutrina nos dá, nos apresenta. E que quando formos cair na tentação de julgarmos, lembremos que vamos fazê-lo usando da caridade. A caridade do coração, a caridade para com o próximo, a caridade para conosco mesmo. Esse é o caminho para que a gente passe por essas situações e chegue mais perto de Deus. Que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa semana que se inicia, e que nós possamos sempre optar por aquilo que é melhor, por aquilo que contribui, por aquilo que valoriza. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade.